A paz do Senhor Jesus Cristo, queremos cumprimentar todos os nossos amados irmãos, todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, todos os nossos professores e pastores, com a doce paz de nosso Cristo, que Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, sejam bem-vindos ao canal. Estamos em mais uma lição bíblica, nossa quinta lição, que traz como tema a missão da Igreja de Cristo. Nós estamos estudando um trimestre sobre eclesiologia, estamos falando sobre o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E nós já falamos, louvado seja Deus, da nossa primeira lição sobre a origem da Igreja, como se originou a Igreja. Falamos sobre os símbolos, as imagens bíblicas da Igreja. Falamos sobre a natureza da Igreja, que é, entre outras coisas, de natureza visível, invisível. Falamos da Igreja e o Reino de Deus na lição passada. E hoje nós vamos falar sobre a missão da Igreja de Cristo, meus amados irmãos, né? A missão da Igreja de Cristo, nossa quinta lição. Essa lição que será dada no dia 4 de fevereiro, nesse domingo próximo, pela manhã, sempre às 8h30 da manhã, nas portas dos nossos templos, das nossas congregações, aqui dentro do campo de Macapá, bem como no nosso templo sede, como demais igrejas espalhadas em todo o estado do Amapá, em todo o Pará, em todo o nosso Brasil, estão com as portas abertas, aguardando pela sua visita, em mais um ensino glorioso da palavra do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como de costume, eu gostaria de mandar a nossa saudação inicial, aos nossos alunos, aos nossos professores, que os meus amados possam ser edificados em Cristo Jesus. E também quero mandar um grande abraço aqui para o estado do Amapá, para o pastor Elivaldo e a missionária Marilda, ali no campo de Cutias do Araguari. Meus pastores, que Deus vos abençoe grandemente, que os meus irmãos tenham uma escola bíblica dominical muito edificante e proveitosa. Também quero mandar meu abraço ao pastor José Antônio, ali na cidade do Itaubal do Piririm, ele que está ali fazendo a obra de Deus, com alegria, e o nome de Deus sendo glorificado. Também quero mandar nosso abraço aos nossos pastores ali da cidade de Prainha, pastor Josivaldo, missionária Helena, nosso abraço. E aquela região ali no distrito do Cupim, nosso querido pastor Edivaldo e o pastor Luiz Moita, que vai a nossa saudação, nosso abraço aos meus colegas e companheiros. Aqui dentro da cidade de Macapá, hoje quero trazer meu abraço ao pastor Luan Lameira, ele que está ali na rodovia do Curiaú, ali no bairro do Ipi, aguardando a sua visita. Também quero mandar um abraço ao pastor Sebastião Fernandes e a missionária Elza, que estão ali na rua Maceió, 583, no bairro Infraero 2. Se você mora aí na região, faça uma visita ao pastor Sebastião Fernandes. Que Deus possa abençoar a vida de todos os nossos amados irmãos. Também, como de costume, mandar o meu abraço bem forte, meu carinho especial à minha querida esposa, a missionária Vivian Anderson, que sempre tem nos dado prazer e alegria de estarmos juntos fazendo a obra de Deus, meus filhos Samuel, Rebeca e o Lucas, que Deus possa abençoá-los, meus filhos que estão aí na cidade de Curitiba, e nós estamos aqui no norte do país, de Macapá. Também quero mandar um abraço para a Ronelis, minha irmã, que Deus te abençoe, minha querida, ela que congrega aí no Salmo 116, e também quero mandar um abraço a toda a família dela, esposos, filhos, que Deus possa abençoar. E também gostaria de mandar o meu abraço fraternal ao nosso pastor presidente das Assembleias de Deus, Ministério Missão Pentecostal, pastor Elcio Monteiro, e a missionária Nazaré. Eles que não são nossos líderes, que estão à frente do rebanho, nos conduzindo ao trabalho do Senhor. Aqui vai a nossa saudação, nosso grande abraço ao nosso pastor. Que Deus abençoe e continue lhe dando muita saúde, muita graça, sabedoria do céu, como sempre tem lhe dado, e continue lhe usando nas suas mãos de uma forma gloriosa. Muito bem, meus amados, que Deus abençoe a todos. Hoje a lição está abençoada, meus irmãos. Esse trimestre tem sido um trimestre que tem sido um despertamento para todos nós,
e acredito que tem sido muito edificante, né? Aos nossos amados irmãos que sempre têm nos acompanhado. Vamos para mais uma aula abençoada, para mais uma lição falando sobre a missão da Igreja de Cristo. Textual: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Vou repetir. Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. É a verdade mesmo. Leitura bíblica em classe, encontrada no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao versículo 20. Atos, capítulo de número 2, verso 42 ao 47, diz assim a palavra do Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa lição, ela tem 3 tópicos e assim estão divididos. Primeiro, pregação e instrução. Segundo, adoração e edificação. Terceiro, comunhão e socialização. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus. Dentro do nosso primeiro tópico, nós temos proclamando as boas novas, o objetivo da pregação, discipulando os convertidos. Louvado seja Deus. Meus amados, hoje, nesta lição, iremos tratar sobre a missão da igreja. Nós já sabemos o que é a igreja, que são os chamados para fora para uma missão específica. Nós sabemos que a igreja tem origem divina. Podemos observar, nas imagens e simbolismos da igreja, que a igreja é um corpo, louvado seja Deus, com seus membros em particular. Nós podemos observar que ela é um organismo vivo e uma organização, louvado seja Deus. Também falaremos agora sobre essa missão. Qual é a missão da igreja? Meus amados, muitas são as missões que a igreja tem para realizar para Deus aqui na terra. Vou falar algumas bem importantes que estão estampadas na palavra de Deus. Primeiro, construir aqui um lugar de habitação para Deus. A igreja tem essa missão de construir na vida das pessoas lugares para o Espírito de Deus morar, fazendo das pessoas templo do Espírito Santo. Dá testemunho da verdade. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Nós vemos também que a igreja tem a função e a missão de tornar conhecida a multiforme graça de Deus, multiforme sabedoria de Deus, Ela tem esse papel
de levar às pessoas a sabedoria de Deus, que é Cristo, o Senhor. Nós temos a função de dar eterna glória a Deus. A igreja está aqui também para adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo ao seu nome. A igreja está aqui para edificar seus membros, também é uma função da igreja, de levar os que se convertem a Cristo a viverem uma vida sólida na presença do Senhor, firme na presença do Senhor. A igreja está aqui também para disciplinar os seus membros, corrigindo-os, redarguindo-os, instruindo-os, disciplinando os seus membros, louvado seja Deus. A igreja também está aqui para pregar o evangelho, evangelizar o mundo diante do que eu acabei de expor. Eu quero dizer que a igreja, pegando todas essas funções, e outras que ainda tem, a igreja ela tem pelo menos 3 funções principais que eu gostaria de destacar. As 3 missões da igreja. A missão, que eu não vou enumerar, mas posso colocar 3. Então vamos colocar a primeira. A missão de pregar o evangelho ao mundo. A missão para o mundo. Para os que não conhecem a Deus. A missão para os que já conhecem a Cristo. Os convertidos. Aqueles que fazem parte dela. Ou seja, a missão da igreja para com ela mesma. Terceiro, a missão da igreja para com Deus, a missão de adorá-lo. Então, é a missão que nós temos para com Deus. Então, esse tripé, ou essa tripla missão, a igreja está aqui para executar. A missão para com Deus, a missão para com ela mesma e a missão para com o mundo. O nosso comentarista, louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre, ele traz nosso primeiro tópico, uma vez que nós vamos estudar sobre essa tríplice missão, sobre essa missão que a igreja tem para diante de Deus, nós vamos perceber que o comentarista, ele mescla, essa tríplice missão, ele vai mesclando. Por exemplo, no primeiro tópico, que traz como tema pregação e instrução, quando falamos de pregação, estamos falando da missão para com o mundo. Quando falamos de instrução, o discipulado, estamos falando da missão da igreja para com ela mesma. E assim nós vamos trabalhando, no segundo tópico ele já vai falar sobre adoração e edificação, ou seja, missão da igreja para com Deus, adoração, missão da igreja para com ela mesma, edificação dos seus membros. E por fim ele vai concluir terminando comunhão e socialização. A comunhão vai falar da missão da igreja para com ela mesma e a socialização vai falar da comunhão da missão da igreja para com ela mesma e também para com o mundo. Tem essas duas vertentes. Bom, primeiro tópico, pregação e instrução. Primeiro item, proclamando as boas novas. A igreja está aqui no mundo para abençoar esse mundo. Esse foi o propósito quando o Senhor Deus chamou Abraão, para que ele fosse uma bênção e para que através da vida dele, as famílias da terra elas fossem abençoadas. A igreja está nesse mesmo sentido. A igreja é uma bênção e ela está aqui para abençoar as famílias da terra, para abençoar o mundo. O mundo aqui, diga-se de passagem, pessoas. Então nós vemos aqui que ela exerce essa bênção, essa garantia de vitória na vida daqueles que ouvem a pregação da palavra. Então, obviamente, através da mensagem do evangelho, ou seja, da pregação do evangelho. É muito importante nós entendermos aqui uma coisa diante de Deus. Essa missão é para com o mundo. Pregar o evangelho é pregar para os não crentes ou descrentes. Então nós vemos aqui que a pregação, como missão da igreja, foi dada pelo próprio Deus. O Senhor, em Marcos 16,15, ordenou, é uma ordem imperativa, ide por todo mundo, pregai ou proclamai o evangelho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então, nesse sentido, nós somos os arautos de Deus, as testemunhas de Deus. E aqui estamos para fazer isto. O Senhor Jesus nos ordenou que nós nos revestíssemos do seu Espírito para que pudéssemos ser testemunhas dele, tanto em Jerusalém,
Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a pregação é para o mundo inteiro, meus amados. Louvado seja Deus. E nós, como Igreja do Senhor, temos esta missão de proclamar o Evangelho. Mas por que pregar o Evangelho? Em Romanos, capítulo de número 3, e no versículo de número 23, está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos ficaram ou estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Por que pregar, pastor? Porque o homem, se não ouvir a mensagem da salvação, não gera no seu coração fé, e se não gerar fé, não é salvo, porque a salvação vem através da fé, através da graça, por meio da fé. Não é salvo se ele não ouvir a graça de Deus, não entender o que foi que Jesus fez, ele não é salvo e, portanto, estará perdido, distante, longe da glória de Deus. Então, essa é a urgência de se pregar a palavra de Deus. O porquê de se pregar. Por que Jesus mandou a gente pregar? Porque se nós não pregarmos, meus queridos, o homem será perdido eternamente. Então, nós temos essa urgência e essa necessidade grande. Eu quero ainda complementar esse texto com Romanos 10, versículo de número 14, que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Há a grande urgência e necessidade de se pregar o Evangelho, exatamente para que as pessoas ouçam, creiam no que Jesus fez, ouvindo a palavra, e então sejam salvas, sejam salvas. É por essa razão que cada cristão precisa entender que nós temos uma missão sublime da parte de Deus, de pregar a palavra do Senhor, de pregar o Evangelho. Pastor, já sei que é urgente, porque se eu não pregar, as pessoas não ouvirão, e se não ouvirem, não crerão, e se não crerem, não serão salvos. Eu já entendi. Mas o que pregar? Aí vem o tópico, subtópico de número 2, o objeto da pregação. Preste bem atenção nisso aqui. O objeto da pregação. O que nós devemos pregar? De forma objetiva, clara e concisa para as pessoas. Nós devemos pregar a Cristo. A Jesus Cristo. Ele é o objeto da pregação. Nós precisamos pregar a Cristo. Por quê? Porque Evangelho é boas novas. É boas novas. Então nós precisamos pregar as boas novas. Que boas novas são essas, pastor? Eu vou começar pela pregação dos anjos. Os anjos pregaram, sabia? Em Lucas capítulo de número 1 e o versículo de número 8, me acompanhe na leitura, tá bom? Me acompanhe lendo a palavra de Deus. Estou falando sobre o objeto da pregação, que é muito importante a gente entender. Lucas, capítulo 1 e o versículo de número 8. Vamos lá. Lucas 1, 8. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 1 e o versículo de número 8. Deixa eu ver se eu peguei a referência correta, meus amados. Louvado seja o Senhor Jesus para todos sempre. Diz assim a palavra de Deus. Não, é Lucas 2, 8. Lucas capítulo 2, versículo 8 diz assim: ora, havia naquela mesma comarca, Lucas 2, 8. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo, preste atenção, do Senhor, veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Maravilha? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador, que é Cristo, o Senhor. As novas era Jesus, que acabara de nascer, né? E o anjo pregou para todos os pastores que estavam na vigília da noite: não temam, eu trago nova de grande alegria.
é que na cidade de Davi nasceu hoje a Cristo, né? O Salvador, a Cristo, o Senhor. Então, perceba que os anjos estão pregando Cristo. Os anjos anunciaram para os pastores que estavam ali na vigília da noite cuidando dos seus rebanhos sobre a pessoa de Jesus, o nascimento de Jesus. Essa era a grande nova, de grande alegria para todo o povo. Então, as boas novas é falar de Cristo, é anunciar a Cristo. Entenderam por que às vezes nós não conseguimos ganhar as almas como deveríamos ganhar? E às vezes muitas das nossas pregações em cima de púlpitos ou nos ar livres até, elas acabam indo para um caminho contrário daquilo que Deus quer, porque nós não colocamos Cristo no centro da nossa mensagem, pois a mensagem deve e precisa ser cristocêntrica para que as pessoas entendam essas boas novas de grande alegria e assim se salvem. Você está entendendo? Por que muitas pregações, ao invés de provocarem e promoverem dentro da igreja a edificação espiritual que a igreja precisa, acabam trazendo contendas e divisões? Porque a centralização da mensagem não é Cristo. Mas quando Cristo está no centro da mensagem, quando o objeto da pregação é Cristo, meus amados, é novas de grande alegria, de muita alegria. Outro texto importante de você entender que traz alegria e não traz contenda, nem tristeza, nem dificuldade, é Atos capítulo 8. Vamos lá para Atos 8, versículo 5. Preste atenção nesse texto que diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Lhes pregava a Cristo. O objeto da pregação é Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção. Quando nós pregamos sobre Cristo, você pode ter absoluta certeza que as pessoas te darão atenção. As multidões unanimemente lhe prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos, olha o resultado de se pregar a Cristo, pois os espíritos imundos saíam de muitos dos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Como resultado da pregação de Filipe, que pregava a Cristo na cidade de Samaria, as pessoas lhe davam atenção. As pessoas que tinham espíritos imundos que estavam oprimidas eram libertas e as pessoas que estavam paralíticas e enfermas eram completamente curadas. E o resultado maior era, versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade. Oh, meus amados, quando a pregação é cristocêntrica, ela traz alegria para as pessoas que ouvem. Quando nós temos como objeto de pregação a Cristo, meus amados, a glória de Deus desce, a alegria vem, o poder de Deus se manifesta. Temos uma igreja que Paulo escreveu e fundou na Ásia, capital da Acaia, chamada Corinto. Esta igreja, apesar de ser uma igreja que tinha os dons espirituais, todos os dons espirituais, era uma igreja que precisava ainda ter um novo nascimento com Cristo, porque estava esta igreja dividida. Mas olha como Paulo, ao escrever uma carta para essa igreja que ele mesmo fundou, olha a forma com que ele vai abordar esses irmãos. Capítulo 1, versículo 23, diz assim: Mas nós pregamos a Cristo, disse Paulo à igreja. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vocês estão entendendo a palavra? Paulo chegou nessa cidade e pregou Cristo, tanto para judeu como para grego. Os que se convertiam, judeus e gregos, pregavam Cristo, sabedoria de Deus e poder de Deus. Aí ele vai falar no capítulo de número 2, versículo de número 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Nada me propus saber entre vós, irmão, a não ser
a Cristo e este crucificado. Quando os irmãos pregam procurando saber o que está acontecendo entre os seus irmãos, isto levará fatalmente à contenda. Fatalmente à contenda, às divisões. Mas quando a gente não quer saber da vida de A, como Paulo chegou em Corinto, não quis saber da vida dos coríntios, quis saber de pregar Cristo. A Bíblia mostra para nós que o grande poder de Deus se manifesta, porque Cristo é o poder de Deus e Cristo é a sabedoria de Deus. Então Paulo, ele não quis saber nada entre os coríntios. A única coisa que ele estava interessado era pregar sobre Cristo e nada mais. Que os nossos púlpitos comecem a cada dia ser mais firmes no objeto da pregação que é Cristo. Pregando sobre Cristo. Não procurando saber sobre isso e sobre aquilo. Existe uma palavra no livro de Mateus, capítulo 17, depois você quiser pode ler lá, falando sobre a transfiguração. Nesse capítulo, o Senhor Jesus se transfigura, ou seja, seu rosto fica resplandecente como o sol, suas vestes ficam iluminadas ou brancas como a luz, ficam iluminadas. Vestes resplandecentes, rosto resplandecente. E a Bíblia diz que se apresenta naquela montanha em que ele está se transfigurando para Pedro, Tiago e João, a figura do profeta Elias representando os profetas e a figura de Moisés representando a lei. Eles estão conversando entre si. E de repente Pedro, tomado daquela glória, não sabendo nem o que estava falando, olhou para os três e disse assim: bom, nós estamos aqui, Senhor, tu queres que nós façamos uma tenda para ti, uma tenda para Elias e uma tenda para Moisés. Ele ainda está falando. Ele não termina de falar, ele ainda está falando. Quando a Bíblia diz que uma nuvem luminosa desce, aleluia, e essa nuvem, de dentro dela sai uma voz, e a voz fala diretamente para Pedro, não deixa nem ele terminar de falar, e diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Olha o que essa palavra está falando. Cristo é o centro da mensagem. É a Ele que nós devemos ouvir, escutar, pregar, ensinar. Vocês estão entendendo? O próprio Deus interrompe aquele frenesi de Pedro, que não estava nem sabendo o que estava falando ali, querendo fazer tenda. Não, a igreja, a missão dela é fazer tenda para Cristo. Não é para fazer tenda para Moisés nem para Elias. Não é para fazer habitação para Moisés, não é para fazer habitação para Elias. Não. Uma das missões da igreja é levar os homens a serem a habitação de Cristo. Pregue a Cristo, irmãos. Pregar a mensagem da cruz e anunciar o evangelho do reino de Deus revelado em Cristo. Foi o que aconteceu com Filipe. Ele estava pregando a Cristo, entendeu? E fez com que as pessoas recebesse o reino de Deus que vem através da pessoa de Cristo. Porque, como eu ensinei na lição anterior, ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, é o soberano desse reino. Então nós observamos aqui que dentro da grande comissão o Senhor nos comissiona a pregar e de pregar o evangelho. E também percebemos que na missão da igreja para o mundo deve ser feita essa missão com a pessoa de Cristo, né? É por essa razão que muitas mensagens, ao invés de provocarem a salvação das almas, a edificação da igreja, acaba provocando coisas que não deveriam provocar, né? Porque os irmãos querem saber e sobem no púlpito, às vezes, para falar: querido, leia a palavra, pregue a Cristo, faça como Filipe, pregue a Cristo, tá? A coisa vai apertar um pouquinho. Discipulando os convertidos. Se no primeiro subtópico e segundo subtópico nós estamos falando da missão da igreja para o mundo, nesse terceiro subtópico nós vamos falar da missão da igreja para com ela mesma. Porque aqui nós vamos discipular, fazer o trabalho de ensinar, né, ou discipular os discípulos, os convertidos, os que aceitam a Cristo, né? Pregar e proclamar, irmãos, é levar a palavra para aquelas pessoas que estão de fora que não conhecem a Cristo. Agora, discipular, instruir, ensinar
é para os de dentro, é formar discípulos. Louvado seja Deus, é discipular. Ei, pastor, professor da escola dominical, presta atenção no que eu vou lhe falar bem aqui. Não é simplesmente pegar uma lição do discipulado e passar aquelas 13 lições para o irmão e achar que você já discipulou o teu rebanho, porque tem muito pastor que pensa isso. Não, meu pastor, não é só isso não, meu filho. É muito além disso o discipulado. O discipulado não é só pegar aquelas 13 lições da revista de discipulado 1 e 2 e transmitir. Isso é apenas o início. Mas o discipulado mesmo, verdadeiro, é o que Jesus quer para a sua igreja. E a missão dela foi dada pelo próprio Cristo, para que ela viesse discipular os convertidos. O Senhor olhou para a sua igreja e o Senhor levantou pastores. Está escrito no livro de Efésios capítulo 4, verso 11. Efésios 4:11 fala que o Senhor deu pastores para a igreja. Deixa eu pegar aqui o texto para você me acompanhe aí na leitura. Efésios 4:11 diz, e ele mesmo está falando de Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O objetivo do Senhor, entregar apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, doutores, foi exatamente para que a igreja fosse edificada, mas daqui a pouco eu falo da edificação. Fosse edificada. O que está acontecendo? Muitos ministros não estão mais discipulando, não estão mais trazendo a edificação da igreja, não estão levando mais a igreja à unidade da fé, não estão mais promovendo no corpo de Cristo a edificação que eles precisam ter, o aperfeiçoamento, aperfeiçoando as pessoas em Deus para servirem a Deus e para fazer a obra do Senhor. Não estão. E por que não estão? Eu vou explicar de uma forma bem simples para meus irmãos. Porque muitos ministros, essa palavra é para os ministros e professores de escola bíblica dominical, superintendentes, aqueles que estão com o dever e obrigação de discipular. Porque muitos ministros já não têm mais a capacidade de discipular pelo mau exemplo que dão. Discipular, fazer discípulo, não é só palavra. Também está nas nossas ações. Então, não é só em palavras que você pega uma revista com 3 lições do discipulado 1 e 2 e vai lá e diz, eu estou discipulando. Não é só palavra, não. Você também tem que mostrar isso. E é aqui que os ministros têm que tomar um cuidado muito sério. Por quê? Porque o Senhor Jesus colocou eles para edificar a igreja, para trazer a unidade da fé, para trazer o aperfeiçoamento, porque esse é o desejo de Deus, que o povo de Deus cresça na presença dele. Mas olha o exemplo que Jesus vai mostrar para nós. João capítulo 13 e o versículo de número 15. Preste atenção nisso aqui. João capítulo 13. Me acompanhe, irmão, na leitura. João 13 e 15. João 13 e 15. Diz assim a palavra de Deus. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus era mestre, estava dizendo, vocês estão me chamando de mestre e Senhor, e dizem bem, porque eu sou. Mas eu estou dando exemplo para vocês. Discipular, irmãos, é ser um exemplo dos fiéis. E é aqui que a gente percebe por que a igreja não está formando muitos discípulos. Porque, infelizmente, quem está na frente para discipular não dá exemplo. É um péssimo exemplo a ser seguido. Ele é daquela filosofia maligna que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele é desse tipo de filosofia. Mas o verdadeiro servo de Deus faça o que eu digo e faça o que eu estou fazendo, porque eu sou exemplo. Jesus estava dizendo para os discípulos, em outras palavras, eu prego para vocês, eu ensino o sermão da montanha, eu anuncio as boas novas, eu falo do amor do meu Pai, mas eu demonstro através das minhas ações. Pegou uma toalha,
Pegou uma bacia, lavou os pés do discípulo e disse, faça o mesmo. Faça porque eu estou fazendo. Oh, glória! Seu exemplo é aqui, irmãos, é aqui. É aqui que o discipulado não está tendo êxito dentro da igreja. É porque tem muitos que falam, mas não fazem. São bons oradores para pregar sobre oração. E tem que orar, tem que buscar a Deus, mas ele mesmo não ora. Pregam que devem honrar a liderança, e está correto, devem honrar a liderança. Honre ele, o pastor que está falando isso, honre ele, porque ele é o seu líder. Mas esse pastor, esse professor, esse profeta, ele precisa também honrar a sua liderança, né? Sua liderança, que não honra muitas das vezes. É importante nós destacarmos isso aqui, que Jesus está chamando a atenção para ser exemplo. Que nós possamos ser exemplo. Quer ver uma outra coisa importante dentro do texto? 1 Pedro 5. Vamos para 1 Pedro 5. É só para ministro, é só para professor, para ensinador, para mestre, doutor. É para você isso aqui, viu? Para nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Viu, pastor? Isso é para nós. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, que é cuidar. Tendo cuidado dele, não por força, viu, pastor? Mas voluntariamente. Nem por torpe ganância. Cuidado com essa avareza, viu, pastor? Mas de ânimo pronto. Esteja sempre pronto e preparado para toda boa obra. Não faça as coisas por lucro. Nem como tendo domínio sobre o rebanho. Tem pastor aqui. É um ditador. Cuidado com isso. Porque é aqui que mora o segredo. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não é faça, vá fazer. Não, pastor. Pule na frente. Faça primeiro. Faça primeiro, meu irmão. O que nós estamos vivendo, os nossos discípulos, o discipulado da igreja está saindo torto, porque a missão da igreja com ela mesma está sendo distorcida. Está sendo distorcida. Né? Por quê? Porque nós não vemos mais os líderes dando exemplo. Dando exemplo. E Deus está mostrando isso aqui para nós exatamente para que a gente entenda que a razão pela qual do fracasso do discipulado é porque não tem exemplo. Porque Jesus foi um pregador eficaz, pregou, ensinou, mostrou a verdade, mas ele também demonstrou. Ele demonstrou como obediência ao Pai. Foi até o fim. Jesus andou na frente. Ele mesmo disse, eu vou na frente como pastor, bom pastor, e as ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu vou fazendo na frente e eles vão fazendo atrás. Isso é discipulado. Não é só palavra. Não é só palavra, não. Tem muito pastor enganado. Não é só você pegar uma... Pastor, você está pregando contra? Não sou contra. Muito pelo contrário. Eu também ensino. Mas entenda que o seu exemplo é que arrasta. O discípulo verdadeiro é aquele discípulo que imita até a voz, imita o cabelo, imita as vestes. Não, é por isso que Jesus não era identificado, porque todos os discípulos queriam imitar como ele vestia, da maneira que se vestia, como ele falava, até a fala dos discípulos, que é uma fala diferente. Né? É uma fala diferente, porque é semelhante à fala do Senhor. Você vê como o Senhor levantava discípulo, amado. Eu estou me prendendo muito nesse primeiro tópico para mostrar isso para os meus irmãos, com muita clareza. Discipule a igreja. Nós vemos em Tito capítulo 2, que o apóstolo Paulo vai dizer para Tito, Tito, em tudo te dá por exemplo. Em tudo te dá por exemplo. Você tem se dado, por exemplo, professor da escola dominical? Você tem se dado, por exemplo, pastor? Você que prega que na sua igreja tem que chegar no horário certo no culto, mas quando é para você ir para o tempo central, você chega sempre atrasado. Você que prega lá na sua igreja que o teu povo tem que orar, e está certo, tem que orar mesmo, mas você não aparece um dia na oração do tempo central. Você que prega, né, que deve honrar a liderança, que tem que te honrar, e está certo, tem que te honrar mesmo, meu filho. Mas você tem honrado o nosso pastor presidente? Ou você tem só falado e não tem feito, e não tem demonstrado, não tem agido? Né? É por essa razão que não há um discipulado eficaz. É por essa razão que nós possamos prestar atenção nisso. Porque
O discipulado exige ação da liderança, dos que estão ali para discipular, dos que o Senhor Jesus colocou na frente da sua igreja para discipular. Cuidado, pastor. Segundo tópico, adoração e edificação. Uma comunidade de adoração. Adoração, você sabe que é a missão da igreja para com Deus, adorar a Deus. E edificação é a missão da igreja para com ela mesma. Eu falei que o comentarista José Gonçalves, ele mescla, né, esse tripé, ele une. Adoração, uma comunidade adoradora. Né? Nós vemos aqui que no contexto bíblico a adoração significa dar glória que é devida somente a Deus. A adoração, por sua vez, ela está embasada também em três elementos: fé, obediência e doação. Quando nós falamos de fé, a verdadeira adoração, o que leva os discípulos, a igreja a adorar verdadeiramente, é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Sem fé não tem como a gente adorar. Então a fé é o primeiro elemento, né? Nós vemos que Abraão, quando estava no pé do monte, antes de subir para o Moriá para sacrificar o seu filho, ele disse para os que ficaram lá embaixo do monte: nós iremos adorar o Senhor e depois nós voltaremos. Ele estava utilizando a sua fé. Ele sabia que ia sacrificar o filho lá em cima, mas ele disse pela fé que eles voltariam. A fé é fundamental na adoração. A obediência também é. Quando Deus chamou Abraão, vou voltar a repetir o exemplo de Abraão. Quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, em Gênesis 12, ele disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu sem questionar. Obedeceu sem questionar. Isso é adorar. É obediência. E por fim, a doação, o dar. Irmãos, quando você pega Mateus capítulo 12, versículo de número 11, o que você encontra lá? Os 3 reis magos do Oriente, que vieram visitar o menino Jesus que acabou de nascer. E quando eles vieram, eles adoraram, se prostraram. E o que foi que mais que eles fizeram? Eles deram mirra, incenso e ouro. Dentro desse contexto, nesse sentido, meus queridos, ninguém aparecerá diante de Deus com as mãos vazias. Nós precisamos dar glória ao nosso Deus e dar honra devida ao seu nome. Nós precisamos louvar. O livro de Salmos está repleto de dar a Deus a glória devida, de louvar a Deus, de atribuir a Deus a glória devida ao seu nome. Nós devemos adorar a Deus e, portanto, ensinar a igreja a ser uma comunidade de adoradores. Aleluia, de adoradores verdadeiros. Porque se adora em espírito e em verdade quando se tem fé, quando se obedece e quando se tem algo a apresentar para Deus. Não apresente diante de Deus com as mãos vazias, mas leve o seu louvor, o seu sacrifício de louvor e doe a Deus a glória que lhe é devida. Aleluia. Essa palavra adorar no grego é latreia, né, que está relacionada a serviço, né? Mas eu tenho uma palavra no hebraico, chassar. Essa palavra, ela está também direcionada a prostrar-se. E um prostrar que não quer dizer, não implica em dizer que você deve fazer isso fisicamente. Mas o original hebraico quer dizer prostrar-se dentro. Por quê? Porque Jesus identificou, né? O Espírito de Deus usou o profeta Isaías e Jesus ratificou no Novo Testamento dizendo: esse povo se aproxima de mim e com os lábios me louva, mas o coração está longe. Então aquilo ali não era adoração. Porque o prostrar, em primeira mão, é do coração. Eu posso adorar a Deus de pé, eu posso me levantar para adorar a Deus. Eu estou me prostrando diante dele, com a minha alma, com o meu coração. E Jesus, ele vai identificar isso. Aleluia. E a igreja precisa adorar a Deus de coração, inclinar o seu coração, prostrar o seu coração, chassar, prostrar, latreia, adorar, serviço. É por isso que Paulo vai dizer aos Romanos que ele rogava pela compaixão de Deus que o povo, no capítulo 12, apresentasse a Deus o seu corpo em sacrifício vivo, santo a Deus, que é o seu culto, latreia, seu culto racional, seu serviço racional. Oh, glória! A igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus, precisa adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós vemos aqui uma comunidade edificadora, né? A edificação, amado,
espiritual, além do ministério, dos ministérios que eu falei agora há pouco, né, no discipulado, chamando a atenção dos pastores, que Deus deu a eles para ministrar, para querendo o aperfeiçoamento dos santos e a edificação da igreja. Além do serviço ministerial dos pastores, nós temos o uso dos dons espirituais. E nesse uso dos dons espirituais, meus queridos irmãos, nós temos que entender que todos eles foram colocados na igreja pelo Espírito de Deus para que a igreja fosse edificada. Assim como os ministérios de Cristo que foram colocados na igreja, que Deus deu apóstolos, pastores, evangelistas, doutores e mestres, visando a edificação, os dons espirituais também são para a edificação espiritual. E a igreja precisa buscar os dons espirituais, precisa cuidar dela mesma, é a missão dela para consigo mesmo. Buscar os dons espirituais quer dizer isso, é uma missão que Deus nos deu para com a igreja própria, para com seus membros, para com seus convertidos. O uso dos dons é para trazer a edificação e não para trazer destruição. Por que, pastor, que o uso dos dons às vezes traz destruição, traz contenda, traz briga, traz isso? Sabe por quê? Porque falta pelo menos 3 elementos que foram denunciados em 1 Coríntios 14. 3 elementos. 3. Capítulo 13 e o capítulo 14. 12, 13 e 14. Paulo mostrou 3 elementos. E o principal deles é o amor. O amor é o caminho mais excelente que os coríntios não tinham. Sem amor, o que 1 Coríntios 13 diz? Eu sou como metal que sou e que tinha, né? Sem amor, nada do que eu faço vale, nada. Eu posso ter todo o dom de revelação, profecia, mistério, tudo que tu quiser. Sem amor não vale nada, não vale nada, não serve para nada, porque tem que ter amor, né? O amor, ele edifica. O conhecimento, se não tiver o amor, ele ensoberbece quem tem. O dom, se não tiver amor, traz soberba. Eu sou profeta de meia tigela. Sem amor, você não é nada. Eu sou mestre de meia tigela. Sem amor, você não é nada. Viu, querido? Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Porque o amor veio para edificar. Por essa razão que nós vemos aqui o primeiro elemento sendo manifestado, que Paulo vai chamar a atenção, o amor. E qual é o segundo e o terceiro elemento, meu pastor, que fazem com que os dons sejam usados realmente para a edificação da igreja? O segundo e o terceiro elemento, o segundo chama-se decência e o terceiro chama-se ordem. Decência, padrão ético e moral, decência. Padrão ético e moral, isso é decência. Ordem, mandado. É quando a autoridade nos manda, nos dá uma ordem, é um mandado. Isso está inteiramente ligado à autoridade, à submissão. Ordem, ou melhor, decência e ordem. A igreja precisa ter padrão moral. Né? Que adianta a gente ter tanto dons espirituais se o profeta é um prostituto, é um sem vergonha, se o pastor é um adúltero? Para que serve? Para nada, que não tem amor. Então a gente percebe que fica uma coisa indecente, não se espera um pelo outro, né? Não se tem paciência, não se suporta um ao outro. Entendeu? E a igreja de Corinto era assim, era uma bagunça. Um comia na frente, outro era atrás. Era aquela coisa, sabe, irmão, indecente e desorganizada. Parece que não tinha a figura de um líder, de uma autoridade que comandasse aquilo ali. Não, estava todo mundo fazendo. Parece o povo de Israel quando saiu da transição dos juízes para a transição da monarquia. Todo mundo fazia o que queria. Todo mundo fazia o que parecia bem aos seus olhos. E o resultado final era bagunça extrema, total. Então, meus queridos irmãos, os dons são para edificar: dom de profecia, dom da palavra, dom de línguas estranhas, dom de variedade de língua, dom de interpretação, dom de curar, dom de poder. Todos esses dons na igreja se manifestam quando a igreja busca com zelo. Porque uma das nossas missões é buscar os dons espirituais com zelo. Mas nós devemos entender que esses 3 elementos precisam se manifestar na nossa vida. O amor, que é um dom e é um fruto. O amor tem que estar regendo os dons do Espírito. O amor de Deus. Viu? Porque sem ele não somos nada vezes nada. Né? E a decência,
a decência. Nós temos padrão ético na igreja, nós temos nossos costumes, nossa ética, nós temos a nossa moral, temos o esqueleto doutrinário, dogmático da igreja, que são as nossas doutrinas, que precisam ser cumpridas. Então, não, a coisa não está aleatória, tá, meus amados? A coisa não está aleatória. Nós precisamos atentar para isso. Ordem e decência. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 26. É muito importante que eu leia isso aqui para os irmãos. 1 Coríntios 14, 26, sobre os dons, sobre a edificação. Que fareis, pois, irmãos? É uma pergunta. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. A igreja tem os dons espirituais, irmãos, para edificação, mas só vai acontecer edificação se a igreja entender que quando a gente se ajunta, tem que ter amor, tem que ter ordem e tem que ter decência. Tem muita gente pensando que a ordem, a organização que Deus estabeleceu na igreja, muita gente pensando o contrário. É para se obedecer, irmão. É para se obedecer. Viu, profeta? Tem uns profetas metidos a cavalo do cão. Desculpa a expressão que eu estou usando, porque eu sei que isso aqui vai para rede social. Mas a verdade é essa, não obedece ninguém, sai de casa em casa, não dá satisfação para pastor, não dá satisfação para liderança, não dizima, é metido a profeta. Não, meu filho, não é assim não. Os dons estão para Deus deu, assim como os dons ministeriais de Cristo, os dons espirituais do Espírito Santo são dados para a igreja para que haja edificação. Que nós possamos ser uma igreja que busque com zelo os dons espirituais e sejamos uma comunidade de edificação. Que nós possamos edificar o corpo de Cristo e não matar com o nosso egoísmo, com a nossa soberba, com o nosso orgulho, se achando melhor. Não. Cuidado, irmãos. Cuidado, professor da escola dominical, preste atenção, tá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que tudo isso é resultado de uma vida de serviço ao Senhor, de adoração ao Senhor. Terceiro e último tópico para a gente encerrar. Comunhão e socialização. Comunhão, missão da igreja para com os que estão dentro. Socialização, missão da igreja para aqueles que estão dentro e para aqueles que estão fora. Na esfera fraternal, na unidade e na fraternidade, que são os dois primeiros subtópicos dessa lição, a gente percebe que essa palavra comunhão, ela tem um sentido de parceria e participação, ou seja, comunhão espiritual. Somos cristãos, andamos na luz, como diz 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Estamos na luz da palavra, na luz do evangelho, na luz de Cristo, caminhando pela luz da palavra, então nós temos comunhão uns com os outros. Nessa esfera, nós temos que entender que nós estamos na luz da palavra. E isso é importante. Por quê? Porque a palavra é anunciada na igreja. A palavra é anunciada na igreja do Senhor. A gente recebe visita pastoral em casa, que o pastor nos traz uma palavra, mas a palavra é anunciada na igreja do Senhor, para o corpo de Cristo. Nós estamos recebendo a luz do Senhor através da sua palavra. E a palavra que é manifestada nos nossos cultos nos leva a viver mais em comunhão, participando mais dos cultos, estando mais juntos, estando mais participativos na igreja. É para isso que a palavra de Deus está sendo pregada e explanada para os crentes. As doutrinas, os ensinamentos, as escolas bíblicas dominicais. Então, quando eu vejo um irmão desigrejado, é porque ele não está vivendo a luz da palavra, porque se estiver vivendo a luz da palavra, na luz da palavra, nós vamos ter comunhão, nós vamos participar dos cultos. Nós não vamos deixar a nossa congregação, como é o costume de alguns que já largaram a luz da palavra e estão vivendo agora o seu próprio eu, e na verdade todo desigrejado lá no fundo, ele tem uma mágoa, um ressentimento, que não foi sarado, que não pediu perdão, e por essa razão ele é desigrejado. Então, o que a gente vê? A gente vê que nós precisamos suportar uns aos outros. A luz da palavra nos ensina isso, que a gente tem que suportar. Dentro da igreja tem os fortes, irmãos. Dentro da igreja tem os fracos, meus queridos. E a gente tem que aprender a suportar os fracos.
A gente tem que aprender a suportar todo mundo. A gente não pode dar como desculpa para ficar desigrejado, porque eu vou sair por causa do meu irmão. Não. Comunhão. A igreja primitiva vivia na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eu ensinei isso na lição passada. E eu disse que havia dentro dela temor. Por isso que ela estava todos os dias no templo. Mas não havia desigrejado. Não havia. E a igreja não tinha problema? Tinha, sempre teve. Sempre teve dificuldade. Né? É só olhar para Ananias e Safira, logo mais na frente. Que tinha pessoas que tinham dado problema. Mas a gente tem que entender que a igreja perseverava, estava todo dia no templo, adorando, participando do culto, se envolvendo. Né? Isso é comunhão. Estar junto. Isso é comunhão. Essa unidade fraterna. Sabe o que Hebreus capítulo 13, verso 1 diz? Permaneça o amor fraternal. Nós temos que viver em comunhão. Nós temos que permanecer na comunhão. Permanecer no amor fraternal. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Né? E é uma verdade. Não há, portanto, igreja onde os seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Não pode. Não pode, meus irmãos. Nós precisamos viver em comum. A Bíblia diz que a igreja primitiva tinha tudo em comum. Né? Eles tinham tudo em comum. Na esfera social. Na esfera social, nós percebemos a igreja fazendo a missão para dentro e para fora. Por que, pastor? Por de dentro e por de fora. Porque antes de você fazer por de fora, entenda que nós precisamos fazer por de dentro. Gálatas capítulo 6, versículo de número 10. Preste atenção nisso. Gálatas capítulo 6, versículo de número 10. O que diz lá, pastor? Diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, de dentro, de fora, de dentro da igreja, os que são crentes, os que não são crentes, a todos. Mas o versículo diz: mas principalmente ou especialmente aos domésticos da fé, ou aos da família da fé. Você está entendendo? É muito bom e é muito bonito e é muito louvável levantarmos cestas básicas, cumprimos na nossa esfera social e levarmos ajuda para uma família carente. Ótimo, precisa ser feito, meus filhos. Mas, primeiro, dê uma olhadinha em torno da sua igreja. Veja lá se alguém não está passando dificuldade. Porque ele deve ser tratado de forma especial. Principalmente ele. Olhe para ele. Quando você vê que a tua comunidade, que a igreja, que o povo de Deus está aí, concomitantemente, leve para os de fora. Ajude todos. A igreja precisa cumprir o seu papel social dentro e fora. Porque tem muita gente que pensa que é para cumprir o papel social fora, enquanto os seus membros estão morrendo de fome, literal. Olha o que Tiago vai falar. Escute bem o que o Tiago vai dizer aqui. Olha essa palavra de Tiago, capítulo de número 2. Aleluia. E o versículos de número 15 e 16. E se o irmão, eu estou falando de irmão, ou a irmã estiverem nus, sem vestes, passando privação de vestes, né? E tiverem falta de mantimento cotidiano, passando privação de pão, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito verá daí? Porque tem muitos irmãos, pastores, obreiros e irmãos de forma geral, que dizem assim: não, irmão, eu vou orar por ti e eu creio que Deus vai abrir uma porta. Sim, Deus vai abrir a porta, ore, faz bem, temos que orar mesmo. Mas se você não der um pão para a pessoa comer, quantos irmãos da sua igreja estão passando necessidade e você nem sabe? Sabe por que você não sabe? Porque não há comunicação. E a Bíblia diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Não é o santo que está necessitado de comunicar com você, não. É você que não está tendo necessidade, tem que comunicar com aqueles que têm necessidade. Você está entendendo? Comunicai com os santos nas suas necessidades. Paulo está escrevendo isso para os romanos, em Romanos 12, 13. Então, vamos olhar um olhar
dentro e um olhar fora. Obviamente, precisamos levar o lado social para as pessoas que não receberam a Cristo. Óbvio, faz parte. A igreja está aqui para isso, é a missão dela, para os de fora. Mas vamos olhar por de dentro. Amém, igreja do Senhor? Então, que Deus possa te abençoar com esta palavra. O vídeo ficou um pouco mais longo hoje, mas porque eu precisava falar tudo isso aqui. Então, meus filhos, que Deus possa abençoar vocês ricamente, né? A igreja precisa cumprir a sua grande comissão de pregar, de ensinar, que é discipular, né? Esse tripé da missão da igreja. Missão para com Deus, adorá-lo, louvá-lo, dar-lhe a ele a glória devida. Missão para com os que estão de fora, pregar o evangelho, levar as boas novas, pregar a Cristo. Não vai ficar pregando coisas que trazem contenda. Pregue a Cristo. Cristo só vai dar alegria. Você viu lá que os anjos falaram? Alegria. Viu lá o que Felipe falou na cidade de Samaria? Promoveu grande alegria na cidade. Pregue a Cristo. E também a missão para com os que estão de dentro. Cuidado com esse discipulado. Esse discipulado só de palavra, cuidado. Pastor, eu chamo principalmente a atenção sua. Dê exemplo. Peça para o seu rebanho orar, mas venha orar, pastor. Peça para o rebanho lhe honrar, mas honre, pastor, seu líder também. Aprenda a honrar o seu líder, pastor. Porque não é o que a gente está vendo por aí. Não é. Mas Deus o livre. Se o rebanho dele deixar de dizimar, meu Deus, é um Deus nos acuda, caiu o telhado. Mas ele mesmo, às vezes, é infiel e não dizima para o líder dele. Não devolve o dízimo dos dízimos. Então, tudo isso eu estou falando para que nós venhamos acordar a missão da Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus fale mais forte ao nosso coração, que essa lição possa trazer à sua alma a edificação espiritual. Professores da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério e Missão Pentecostal, em todo o nosso Brasil e no mundo. Eu peço que os irmãos estudem, meditem, orem, preparem a sua lição e ministrem com amor, com gratidão, mas servindo de exemplo para os alunos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.